tem como chegar mais perto. Aleluia. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A temática que nós estamos aqui cingidos, vinculados a ela, fala de um episódio em que Jesus Cristo ele é desprezado. Um episódio em que Jesus Cristo é desprezado. Natanael nem se interessa em saber quem é a pessoa. A notícia do lugar de origem já foi o bastante para Natanael dizer assim, não presta. Não presta. O que Natanael fez é o que as pessoas nos dias de Jesus fizeram enquanto ele estava aqui. O que Natanael fez é aquilo que fazemos hoje. Natanael apenas expressa um sentimento coletivo, um sentimento universal acerca da pessoa de Jesus. Por quê? Porque Isaías tinha vaticinado. Interessante isso aqui, ó. Olha para cá. Isaías não fala de quem Jesus é. Isaías fala de como o povo ia ver Jesus. E olhando para ele. Lá não está dizendo que Jesus é franzino. Lá não está dizendo que Jesus é fraco. Lá não está falando que Jesus não tem formosura. Não é isso não, irmão. Lá está dizendo assim, olhando nós, homens, olhando para ele. Veja, é uma imagem defeituosa, que ainda faz homens e mulheres, hoje, agora, emitir preconceitos acerca de Jesus. Uma imagem defeituosa, que Isaías já sabia, não é? Estava ali profetizando, que fazia tinha noção, conhecimento, de que muitas pessoas estariam com essa imagem de Jesus, olhando para ele e ter um resultado totalmente diferente do que ele é. Diga aí, como nós o vemos? Quem ele é? Como ele nos vê? Mais uma vez, como o vemos? Quem ele é? E como é que ele nos vê? Das três, presta atenção, o que menos importa na caminhada cristã é como nós o vemos. Ah, Natanael falou isso e tal. Ei, o que menos importa na caminhada cristã é como o homem vê a Cristo. É o nome mais debatido. É o nome mais estudado. É a personagem mais estudada. São opiniões e mais opiniões. Mas sabe o que essas opiniões dizem e representam para Jesus? Nada. 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 Eu penso assim, eu vejo assim. O teólogo tal disse assim. Olha aí, a denominação tal tem a compreensão assim. Sabe o que isso representa para Jesus? Nada. Ser visto com desprezo é a vida de Jesus desde o princípio. Sabe onde é que inaugura o desprezo para com Jesus? No ventre. Antes de Maria dar notícia física, visual, de que estava grávida. Quando concebe, ei, olha para cá. Quando ela concebe, vem o primeiro ato de desprezo. José. Quando José sabe que Jesus chegou por ali, a Bíblia vai dizer o quê? Que José intenta em secreto o quê? Entenda,
a opinião de José acerca de Jesus, digno de desprezo, não muda nada na jornada de Jesus. Jesus continua, e agora ele se manifesta, e agora ele já pode ser visto, ainda que de forma indireta, porque agora Maria está com o ventre, não é? Aí é o dia de nascer, ele chega na cidade, que havia uma profecia que ele tinha que nascer ali. Segundo ato de desprezo registrado, toda a rede de hotelaria despreza Jesus. Começa por José e segue com todos os hotéis da cidade. Desprezo. Sabe o que o desprezo das hotelarias influencia na vida de Jesus? Nada. Aí Jesus cresce, no meio dos seus irmãos nascem outros irmãos, os irmãos mais felizes do planeta. Sabe o que esses irmãos fazem? Desprezam Jesus, não reconhecem Jesus como Jesus. Sabe o que isso faz, influencia na vida de Jesus? Nada. Vamos começar a entender. José desprezou, para Jesus continuou sendo seu pai honrado. Belém o desprezou, os hotéis desprezaram. Para Jesus, Belém, alvo do meu amor. Os irmãos desprezaram. Para Jesus, meus amados irmãos, alvo do meu amor. Natanael, irmãos, é só isso, uma representação de todo mundo, do sentimento de todas as pessoas que se relacionavam com Cristo. E segue. Roma despreza. Herodes manda matar todos os meninos em desprezo a Jesus. Os judeus dos dias de Jesus o despreza. A religião, o judaísmo o despreza. Eu estou falando desde a concepção. Agora Jesus já grande. Daqui a pouco ele forma discípulos. E ele um dia começa a fazer um discurso um pouco mais intenso. Se liga comigo, irmão. Sabe o que os discípulos fazem? O desprezo. Para Jesus, eles continuam sendo discípulos. Anotei aqui muitos momentos de desprezo. Nós às vezes ficamos pensando, mas como Natanael, só por ouvir falar da cidade, já desprezou Jesus? Pior é a cidade, que quando Jesus volta lá, a cidade não dá moral para ele. Nazaré não reconhece Jesus não, irmãos. Aonde ele cresceu, aonde ele desenvolveu, e agora ele já volta fazendo milagres. Desprezado. Mas ele se permite ser chamado pelo Nazareno. Como nós vemos Jesus, pouco importa para Jesus fazer o que ele tem que fazer, irmão. Todo dia nós queremos mudar o olhar de alguém para com Jesus. Todos os dias nós queremos mudar o olhar, tocar nos olhos mesmo e fazer alguém ver Jesus do jeito que nós queremos. Ei, irmão, Jesus não atua assim. Nós olhando para ele, não vimos nada de interessante. Tem que se cumprir isso. Tem que se cumprir isso. Agora Jesus, irmãos, ele não tem carência. Jesus, ele não tem carência. Ele não é melindroso. Ele continua sendo Jesus. Ele continua sendo o Cristo. Independente de como as pessoas o veem, como as pessoas o compreendem, o entendem. Isso aqui é tão libertador. Isso aqui gera, irmãos, uma capacidade, uma capacidade libertadora, assim, para ganharmos tantas vidas para Jesus, porque nós não acreditamos. Qualquer pessoa que vê Jesus de uma forma diferente da forma que nós enxergamos, nós já não acreditamos que ele pode ser salvo. Nós não acreditamos que ele pode de fato ter intimidade com Jesus. Mas eu estou aqui como um vaso de Deus, sem dúvida, para nossas vidas hoje, para dizer
dizer que, ei, nós podemos ter tolerância sim com as pessoas, porque Jesus ama as pessoas, não é pela forma que nós olhamos para Jesus, é pela forma que Ele olha para nós. Aleluia, aleluia. Ele está comunicando aqui comigo o que tem de jovem passando mal. Chegou agora, estou compartilhando o que tem de pessoas cristãs passando mal, vivendo mal. Por quê? Porque foi desprezado, porque não foi compreendido, porque foi mal visto, ou porque foi visto de uma forma diferente de como ele gostaria de ser visto. E entenda, pessoas que são desprezadas lá do ventre. Olha a cura que vem aqui, ó. Jesus se submete a um desprezo de José lá do ventre e continua tendo José como seu pai honrado. Ei, cristão, a partir de agora, aleluia. Meus irmãos dentro da minha casa me desprezaram. Ei, eles continuam sendo seus irmãos amados. Não importa como eles te veem, o que importa é como você os vê. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Ele nos ensina com isso, irmão. Não tem nada a ver com o que está aqui, mas como Ele nos ensina com isso. Não tem embate de Jesus num diálogo com José. Ei, por que você quis me desprezar? Por que você quis abandonar minha mãe quando soube de mim? Não tem isso. Não tem Jesus querendo mostrar para os seus irmãos que Ele realmente era o Cristo. Não, Ele só diz assim: não é chegada a minha hora. Vocês são ansiosos, vocês estão muito ligados com as coisas aqui. Fiquem tranquilos. Agora, isso é como nós vemos Jesus. Agora, quem Jesus é? Para conhecer a identidade de alguém, o importante não é o que esse alguém fala de si. Para conhecer a identidade de alguém, é bom demais saber o que aqueles que têm autoridade na fala dizem a respeito da pessoa. Não é qualquer pessoa, quem tem autoridade na fala. Quem é ele? O que importa não é o que dizem. Jesus sabia quem Ele era. E isso, irmãos, é tão importante. Eu falei que é para nós aproximarmos um pouquinho mais. Quando você reconhece a sua identidade de filho de Deus, ei, pouco importa o que dizem, o que falam e o que acham. Por que Jesus não lutava para provar que Ele era diferente da visão que era apresentada dele? Ei, presta atenção nisso aqui. A Bíblia vai trazer duas imagens de Jesus Cristo. Isaías 53 traz um retrato de Jesus Cristo pintado segundo o que estava no coração das pessoas. Apocalipse capítulo 1, Jesus Ele mesmo vai descrever as suas características. Vocês sabiam que a igreja, ela é mais pautada na descrição de Isaías, que fala do que o povo vê, do que a própria descrição de Jesus, segundo, não é o que ele fala, não é? É o que ele mostra, e João agora, dentro de um contexto plenamente celestial, escreve. O Jesus que você serve é o pintado por Isaías segundo o coração dos homens? Ou é o Jesus descrito por João segundo o que ele via no céu de glória? Quando ele chega no Jordão, alguém cheio da presença de Deus, diz aí, ó, olha aí, eis aí, chegou aqui no nosso meio, quem? O Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. O que o povo pintou? O que o povo esperava? Qual era o desenho do povo? Alguém que pudesse batalhar e vencer o Império Romano. Porque quem é da terra é terra, irmão. Quem é do chão é chão. O que se esperava? Qual foi o desenho que fizeram de Jesus Cristo? Alguém que vai chegar e vai colocar Roma no seu lugar. Mas o plano celestial não era vencer Roma, que era um império transitório, franzino diante de Deus. O império que tinha nascido há pouco tempo e que tinha tempo para acabar também. Não. O Jesus anunciado, que João anuncia, que João agora testifica que já está entre nós, é um rei que ele desce com um propósito diferente, é derrubar o império do pecado. O império que tinha muitos anos, o império que já tinha vencido gerações e gerações, o império que espada não derrubava, o império que lança não derrubava, o império que deixar de pagar imposto não vencia. Aí João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o general de guerra, eis o que não vem para lutar com Roma, mas vem para lutar com o império chamado pecado. Hoje você e eu não estamos mais sob o domínio do pecado. Por quê? Porque o pecado não impera mais sobre nós. Não entendi, pastor? Porque o império do pecado foi desfeito, foi desconstituído por aquele que é o Rei dos Reis. Quem é Jesus? João disse: o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus um dia caminha para Gadara, Marcos capítulo 10. Quando ele chega, olha aqui quem tem autoridade para falar de quem ele é. João, cheio de Deus, batizado pelo Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Segundo, o inferno. Jesus caminha para Gadara. Quando ele chega em Gadara, um homem, e os senhores sabem da história, que ele carregava consigo, ele era morada de uma legião de demônios. Quando Jesus comparece, sai do barco, pisa na terra e depara com um gadareno, a Bíblia diz que o inferno diz o seguinte: ei, o inferno se dobra. A Bíblia diz que o gadareno se lança aos pés, se lança no chão e adora. O inferno dobra o joelho. E os demônios bradam na boca do gadareno: ei, o que tem você conosco? O que tem nós com você? Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. No episódio anterior, veja quem tem autoridade para falar quem é Jesus. Ele é batizado ali naquele episódio de João ainda. E daqui a pouco, na hora em que ele é lançado nas águas, o Senhor brada dos altos céus, o Deus Todo-Poderoso, e diz: ei, esse aí é o meu filho, amado meu. É por isso que ele não tem carência. É por isso que ele não depende de opinião de homem. É por isso que ele não depende de opinião do inferno. É por isso que ele não depende do que acham, do que pensam, do que dizem a respeito dele. Porque ele sabe quem ele é. Ele tem pai. Ele é amado, amado, amado daquele que tudo pode. Aleluias. Isso aconteceu na dimensão terrena.
A Bíblia diz que ele morre, é crucificado, agora é sepultado, depois ressuscita, fica uns dias entre os povos, e chega o dia que ele ascende aos céus, sobe aos céus. E o Salmo de número 24, eu estou falando daqueles que têm autoridade para dizer quem Jesus é. Eu e você precisamos conhecer Jesus, não por aquilo que homens miúdos falam, não por aquilo que pessoas prepotentes falam. Nós temos que conhecer o nosso Jesus a partir daquilo que é narrado por aqueles que de fato têm autoridade para dizer quem Ele é. Jesus ressuscita, fica uns dias e sobe aos céus. Aí a Bíblia diz que ele sobe, e o salmista faz um registro celestial. O Salmo de número 24, a parte final dele vai dizer, do momento em que ele, deixando a terra, comparece nos céus. Ei! Anjos, arcanjos e querubins, ei! Abre os portões! Para que abrir os portões? Abre os portões, porque o Rei da Glória está entrando. Abre os portões, porque o Rei da Glória está entrando. Quem é este, o Rei da Glória? Aleluia! É o meu e o seu Senhor. Ei, pouco importa o desprezo de Natanael. Pouco importa o que Pedro fez ao deixar ele naquela hora ali de sufoco. Pouco importa, irmãos. Pouco importa a atitude de Judas. Tem pessoas que têm raiva de Judas. Quando Jesus retoma, quando Jesus encontra com Judas, depois de passar toda aquela traição, Jesus olha para ele e diz: amigo, ou seja, o que você fez não muda nada, eu sou o que sou. Como nós vemos uma pintura borrada. Quem ele é? Os céus, o próprio Deus, o inferno. E João, cheio de Deus, diz para nós quem ele é. Mas eu quero falar, já caminhando para o fim, nesses 5 minutos, que o cristianismo, jovens, senhores e senhoras, não tem nada a ver com essas coisas que eu estou falando aqui. A caminhada cristã não tem nada a ver com o que nós pensamos de Jesus. Não se discute o que ele é. Cristianismo, caminhada para os céus, depende de como ele nos vê. Todas as discussões hoje é como nós nos relacionamos, como nós vamos, como nós nos entregamos, como nós adoramos, como nós fazemos, como nós portamos, qual é a liturgia, qual é o procedimento. Isso não tem nada a ver na caminhada. Cristianismo se sustenta é pela forma como ele nos vê. Judas, como eu disse, depois de tudo ele olha e diz: amigo. José, como eu disse, ele olha e diz: pai honrado, não é? Trabalha com ele, se submete ao serviço braçal. Pedro já disse nesse altar um dia, depois de tudo que fez, ele mesmo não acreditava. Ele disse: acabou o relacionamento, porque eu traí de uma forma muito dura. Quando Jesus retoma e começa a reorganizar a sua equipe, ele diz: ei, os discípulos, vamos ali para o encontro. E chama, leva também, anuncia que eu estarei com a cadeira reservada do meu lado para Pedro ficar. E Pedro não vai só participar dessa reunião, como ele vai presidir a minha igreja na terra. Quem é Pedro? O traidor. Ao desespero de Pedro. Então meu relacionamento com Jesus não tem nada a ver com como eu vejo, não tem nada a ver com o que eu fiz com ele. Não, não, tem a ver como ele te vê. Você distanciou de Deus porque você pensa que ele olha para você como você olha para ele. Você já não tem coragem mais de se alegrar na presença dele, porque você pensa que ele está te olhando do jeitinho que você olha para ele. O filho pródigo,
O filho pródigo apronta, vê o pai de uma forma totalmente distorcida, vê o pai por uma pintura que não tem nada a ver com a realidade, vai embora, se mistura com porcos. Aí ele tem uma ideia maluca, não é? Rapaz, como pai ele não tem como me ver mais. Como filho ele não tem como me ver mais. É assim que nós pensamos. Então eu vou voltar para lá e vou me apresentar pelo menos como empregado dele. Ei, olhe para cá. Muitos de nós, depois que não compreendemos Jesus em algum aspecto, e quando somos tocados para voltar, aí lá dentro do nosso coração, nós começamos a pensar, de fato ele não pode me aceitar mais como filho, de fato o que eu fiz, filho não faz, de fato o que eu fiz, não sou mais digno de ser filho, mas eu estou aqui para insistir, o relacionamento que te mantém no cristianismo, o relacionamento que te coloca como cidadão dos céus, não tem nada a ver da forma como você vê a Deus, o que importa é como ele te vê. Enquanto o menino achava, eu volto como empregado, isso acontece demais na igreja, quando alguém cai, quando alguém desvia, quando alguém esfria, como nós falamos por aqui, quando alguém não tem mais graça, quando ele tem uma oportunidade, ele volta e já procura o pastor, eu quero trabalhar na casa do Senhor, pastor, se eu não trabalhar eu não firmo. Deus não está preocupado com isso, Deus não te recebe jamais como empregado, Deus nunca vai te receber como empregado, Deus não te quer como empregado, você sempre será filho. Pode chegar com a roupa de empregado, para ele é filho. Pode chegar sujo com o serviço de cuidar de porco, para ele pode ter cheiro de porco, mas para ele é filho. Não tem espaço na casa do pai para você chegar como empregado. Você pode até se ver como empregado, mas ele vai te ver como filho. Porque pouco importa como eu vejo. Pouco importa como eu vejo. Pouco importa como o outro me vê. O que importa é como ele me vê. E eu sei como ele me vê. Ele me vê como filho amado. Ele me vê como filho querido. Ele me vê como um filho que ele deu a vida por mim. Aleluia. Paulo perseguia Jesus. Uma coisa é não aceitar, uma coisa é desprezar, outra coisa é perseguir. A Bíblia, o próprio Jesus diz: por que me persegues? Gente, é muito pior do que o que Natanael fez. Desprezar é uma coisa, agora perseguir. Olha a condição de Paulo. Agora Paulo encontra com Jesus, e eu começo a ver Jesus falando: ei, rapaz, você está me perseguindo a vida toda, desde cedo você me persegue. Aí Paulo admite isso. Aí ele é constrangido, porque agora ele deve pensar assim: eu vou receber a dura medida, porque eu sou um perseguidor de Cristo. Aí Jesus diz assim: ó, você me persegue, e eu te escolhi no vaso. Toda uma vida de menino, de jovem, de adulto me perseguindo, mas comigo desde a concepção, vaso, filho, aquele que eu vou habitar, aquele que eu vou usar, aquele que eu vou morar nele. É por isso que Paulo nunca, você não vê nenhum registro de Paulo saindo, você não vê nenhum registro de Paulo distanciando depois disso, porque é constrangimento demais. Eu admito que sou um perseguidor, e ele diz que enquanto eu perseguia, ele me amava como filho, desde o ventre da minha mãe. Aleluia. Os judeus perseguem e matam. Ele pendurado numa cruz se apoia, acha um jeitinho de falar, acha um pouquinho de oxigênio para dizer assim: papai, perdoa eles, são meus filhos e não sabem o que fazem. Aleluia. Isaías pinta aquilo que estava na mente dos homens: um homem abatido, frágil,
João viu. Uma coisa é o que pintaram, outra coisa é o que foi visto. Isaías pinta aquilo que está na mente dos homens: um homem fraco, um homem desprezado, um homem perseguido, um homem lançado fora, um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. Mas João viu o leão da tribo de Judá. A pintura da mente dos homens: um homem crucificado. O que mais se vende acerca de Jesus, você sabe o que é? Uma foto dele seminu, pendurado numa cruz. É o que mais se vende acerca de Jesus, porque isso tem tudo a ver com a mente do homem, defeito com a pintura defeituosa. Mas sabe o que João viu? Jesus ressurreto. Ele mesmo bradando: ei, eu venci a morte. Ei, eu tenho o controle da morte. Ei, a morte está na minha mão. Eu não vou te chamar para você vir e ver, porque os seus olhos é como o meu. É olhos de terra, é olhos do chão. Para ver Jesus como Ele é, tem que ficar cego. Tem que perder os olhos do chão. Tem que perder os olhos da terra. Sabe quando que Paulo vê a Jesus como Ele é? Quando ele cega, quando ele fica 3 dias com os olhos tapados por uma escama. Aí agora sim, sem os olhos da terra, ele já não vê mais aquele que poderia ser perseguido. Ele vê agora o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Aleluias. Havia uma multidão com os olhos ativos, os olhos carnais, e eles apertavam Jesus. Eles queriam pão, eles queriam água, eles queriam saúde, eles queriam, mas ninguém sabia quem Ele era. Mas havia um chamado Bartimeu, que não tinha esses olhos poluídos por essa pintura distorcida acerca de Jesus. Deus foi bom com ele, não permitiu que os olhos dele pudessem contemplar o desenho. Agora, sem olhos, quando a multidão passa, ele não se atenta para a multidão. Ele agora, sem olhos, ele agora consegue ver aquilo que só quem não tem olhos ativos aqui terrenos pode ver. Aí ele diz: ei, Jesus, ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas assustam, porque todo mundo via algum milagreiro, todo mundo via um milagreiro, todo mundo via aquele que tinha algo para dar, para resolver problemas mínimos das pessoas. Mas o cego vê não a imagem pintada, o cego vê o que João viu. Aleluia, aleluia. Jesus assustou com aquilo. Tantas pessoas com os olhos bons não podem me ver. Mas eu não quero te dizer nem te estimular nesta noite para você ter uma visão isso ou aquilo para ver Jesus, porque eu vou insistir, isso pouco importa. Eu vim aqui para nesses minutos dizer para você: importa como Ele te vê. E eu sei como Ele te vê, porque nós somos irmãos. E a forma que Ele me vê, a forma que Ele te vê: filho dele, amado dele, menina dos olhos dele. E Ele não te quer como empregado, Ele não te quer como serviçal, como tem falado por aí. Aceitou Jesus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você aceitou Jesus agora você precisa. Agora, ei, irmão, para com isso. Vamos parar de dificultar, porque Ele não quer nenhum de nós como serviçal. Nenhum entra na casa como serviçal. Nenhum entra na casa como serviçal. Todos que voltam, todos que chegam na casa, chegam e encontram um pai. Encontram um pai. E não é um pai que está dormindo, não é um pai que está lá na despensa, não é um pai que está ocupado com as coisas, não. É um pai que está no meio do caminho, é um pai que está lá na porta, de braços abertos, que já deixou tudo preparado, não para receber escravo, mas para receber filho. Pequei, errei, caí, me lambuzei no chiqueiro de porco. Pode até ter cheiro de porco, para Ele é filho.
Pode até ter cheiro de porco, para ele é filho. Pode até ter cheiro de porco, mas lá na casa já tem banheiro. Eu estou falando isso em todo lugar que eu vou. Pode até estar fedido a porco, para ele é filho. E lá tem banheiro, e lá tem água morna, e lá tem sabonete de primeira linha, e lá tem toalha de primeira linha, e lá tem roupa diferente, e lá tem anel, e lá tem sandália, e lá tem novilho, e lá tem festa. Aleluia. Vinde ver, não importa o que você vê, o que importa é o que ele vê em você. Natanael desprezava, e ele disse: ei, te conheço desde muito tempo. Teve aquele episódio lá que você ficou lá debaixo de uma planta, e eu estava lá resolvendo o seu problema. Enquanto você me despreza hoje, eu já tenho anos que cuido de ti. Vou fazer o que foi me comissionado. Quero orar por você. Se puderem, os que puderem, é só os que puderem. Ficar de pé. Passei da conta, 8 minutos. Se fosse depender da minha visão acerca de Cristo, o pior dos homens, o mais perdido dos homens. Pensa num homem que olha para Jesus e vê tudo atrapalhado. Se eu fosse viver o cristianismo pela minha visão acerca dos céus, pensa num homem que estaria perdido. Chamar à frente eu não posso, é muita gente aqui, mas eu quero orar por você de forma específica, que quer nesta noite ei, tem tanta gente escravizada no cristianismo, afadigado tentando mostrar para Jesus que ele agora, olha, não prestei como filho, mas como servo, mas como empregado, você vai ver que eu sou bom. E Jesus não te vê como empregado, e nunca vai te ver. É uma porta para a retomada de um relacionamento entre pai e filho. Eu quero orar por você, me dê um sinal. Eu tenho expectativa aqui, convicção, fé, de pelo menos uma pessoa que quer viver uma vida de intimidade, não pela forma que você vê. Tem uma pessoa ali, tem uma pessoa ali, aleluias, tem uma pessoa, valeu a pena, aleluias. Não interessa como te veem, mulher, não interessa como olham para você e o que dizem a seu respeito, não interessa as verdades acerca de você, que são ditas por homens. O que faz a diferença é como ele te vê. Uma moça sinalizou ali. Tem mais alguém no nosso meio? Tem mais 2 pessoas ali. Tem 3 pessoas aqui, 4, 5 pessoas. Essa quantidade pode vir à frente, não pode, irmão? Pode vir, eu quero colocar minhas mãos na sua cabeça. Venha, meu irmão, você que sinalizou. Não importa o que estão dizendo de você, o que acham, e nem importa como você vê. Irmão, isso aqui é festa. Aleluia. Estou aguardando os que sinalizaram, são poucos. E por ser poucos, tem espaço aqui na casa. Aleluia. 2 pessoas ali naquela ponta. Uma pessoa aqui na frente do meu filho. Já saiu, Silas? Louvado seja Deus. Ei, é como filha. É como filha. É como filha, como filha. É como filha, como filha, como filha. É assim que ele te vê, e é assim que é. Adolescentes aqui, crianças, senhoras. Oh, meu Deus, não tenho nenhuma proposta para você. Ei, a partir de hoje faz assim. Ei, a partir de hoje, não. A partir de hoje é deixar ele continuar te vendo como ele sempre te viu, como filho, como filha. E na casa do pai você vai se ajeitando. E na casa do pai você vai dando liberdade. E na casa do pai você vai aprendendo as coisas dele. E daqui a pouco você está parecida com seu pai, porque é ele que faz, é ele que faz, é ele que faz, é ele que tem interesse que os filhos se pareçam com ele. É líder de jovens, foi para isso que vocês oraram, foi para isso que vocês organizaram a festa. Os líderes de jovens, me ajuda aqui em oração. Aleluias. Não importa como você se vê, não importa como os outros te veem.
Não importa se um dia já esteve com os pobres. Ele organizou tudo isso só para dizer: mesmo você não me conheceu, mesmo você não sabendo, eu sei quem você é, mesmo você não me conhecendo, mesmo você não me compreendendo, eu te compreendo, eu te conheço, eu te gerei. Acho e deflar. Eu sei que você não me conhece. Eu sei que você ainda não tem a dimensão de quem eu sou. Eu sei que você também não tem a dimensão do meu poder e da minha autoridade. Mas o que importa é que eu te conheço. Eu te conheço. Fui eu que te gerei. Foi eu que te fiz. Foi eu que te sustentei. Sou eu que te sustento hoje. E sou eu que te sustentarei. Eu perdoei o pecado de anteontem. Fui eu que perdoei o pecado da semana passada. Fui eu que perdoei o pecado do mês passado. Fui eu que perdoei o pecado do ano passado. Fui eu que perdoei o pecado de ontem. E sou eu que perdoo o de hoje. E sou eu que continuo pronto para perdoar o de amanhã. Deus, essas vidas que caminharam até aqui, o Senhor organizou, meu Deus, esse momento por elas de uma forma muito especial. E eu quero que eles se sintam perdoados e amados, mesmo que eles desconsideraram o Senhor, mesmo que eles desprezaram o Senhor em algum momento, como eu já te desprezei várias vezes, como eu já te persegui várias vezes, mas nem por isso o Senhor me abandonou, mas nem por isso o Senhor me lançou fora. Ei, meu Deus, independente se eles também, se essas pessoas aqui em algum momento te abandonou, em algum momento te desprezou, em algum momento te perseguiu, ó Pai, pelo teu amor, recebam-os na condição de filhos. Recebam-os na condição de filhos. Em nome de Jesus. Pai, que ao sair desse templo, eles saiam com uma certeza, mesmo que eles não lhes conhecem na plenitude, o Senhor os conhece, meu Deus, desde o ventre. Confio em Ti, confio em Ti. Leva-me mais leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. E mais fundo, leva-me mais perto, pois santo Senhor, aos Teus pés me rendo, pois a Tua eu quero tudo que eu mais quero te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz Em nome de Jesus. Pai, receba na casa como filhos que sempre foram e que sempre serão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.